Ok, parte 2, vetores. Então, os objetivos de aprendizagem para este tópico serão aplicar as regras do polígono e do paralelogramo para vetores, resolver exercícios para obter o vetor resultante em diversas situações. É uma aula mais para calcular, certo? Uma aula mais direta para que a gente possa calcular para alguns casos particulares. O primeiro caso particular que a gente tem é quando a gente tem vetores que possuem a mesma direção e o mesmo sentido, né? Vetores que possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Nessa configuração aqui eu tenho o vetor A, o vetor aponta para a direita e o vetor B, também essa flechinha maior aponta para a direita. Eu não olho para a flecha que está em cima da letra, mas pela outra flecha maior. Nesse caso aqui, sempre que a gente trabalha com soma vetorial, a gente vai representar aqui uma soma vetorial. Ó. O vetor R é a soma do vetor A mais o vetor B. Só que essa soma vetorial, ela nem sempre vai ser a soma dos módulos. Por exemplo, se A fosse 5 e B fosse 3, dá 8. Só daria 8 se A e B estivessem na mesma direção e mesmo sentido. Se tivesse direção e sentido contrário, aí seria subtrair. Imagine que A fosse uma pessoa e B outra pessoa. Cada uma delas está empurrando. Como A e B estão empurrando o carro na mesma direção e sentido, o efeito da força de ambos iria ser somado. Né? Você pode pensar dessa forma. Sempre a gente representa a soma de vetores, como A e B, e quando a gente vai calcular, a gente olha para onde aponta cada força, tá certo? Se for mesma direção em sentido soma, contrário, subtrai. Então, quando eu falo A e B, é somar os efeitos de A e B. Então, dá um vetor R equivalente à soma dos comprimentos A e B, porque estão na mesma direção e mesmo sentido. Por exemplo, nesse caso aqui, o valor da resultante seria simplesmente a soma, né, dos módulos. Por exemplo, considere que eu tenho o vetor A e o vetor B, tá certo? Eu tenho o vetor A e o vetor B aqui. Eu quero saber o módulo do vetor resultante. Ora, A e B são vetores horizontais. Perfeito, mesma direção. A e B ambos apontam para a direita. Então, eu vou somá-los. Se A e B ambos apontassem para a esquerda, então os dois estariam apontando para a mesma direção e sentido. Somaria. Se A e B ambos apontassem para cima, mesma direção e sentido. Somaria. Se A e B ambos apontassem para baixo, mesma direção e sentido. Somaria. Se A e B apontasse para cima e B para baixo, aí é a mesma direção, vertical, mas sentido o quê? Contrário. Aí subtraria. No caso aqui, eu vou fazer a soma vetorial, o R, vai ser a soma dos vetores A e B, que como eles possuem a mesma direção e o mesmo sentido, vai ser a soma dos módulos. 8 mais 6 totaliza aqui 14. A direção é horizontal para a direita. Horizontal para a direita, no plano cartesiano, é a direção equivalente a 0 grau, né? Seria equivalente à direção leste. No segundo caso, nós temos os vetores na mesma direção e sentido contrário. Então, eu sempre começo com a soma vetorial. Soma vetorial, quando eu coloco aqui a soma vetorial, sempre vai ser somando. Só que os vetores A e B possuem módulo possuem a mesma direção e sentidos contrários. Então, o vetor resultante ele vai ser a diferença dos módulos, certo? A diferença dos comprimentos dos vetores. Aplicando aqui, olha só, eu tenho o vetor A
apontando para a esquerda e o vetor B apontando para a direita. O vetor resultante vai ser o quê? Vai ser essa diferença aqui do vetor R, né? Ele vai me dar diferença. Então, a soma vetorial é sempre essa. E quando eu vou para o módulo, como é que é representado o módulo do vetor? É o vetor com essas duas barras aqui horizontais. Então, uma forma de a gente representar módulo. Então, o módulo vai ser quem? O comprimento do maior menos o menor. O maior é quem? É A menos B. Então, seria 8 menos 6 dá quanto? 2. Módulo 2. O vetor resultante aponta para a esquerda. Para a esquerda, horizontal, seria direção 180 graus, que equivaleria à direção oeste. Quando nós temos a subtração de vetores, a subtração de vetores, na verdade, é pegar um vetor e somar com o oposto dele, tá certo? Então, aqui eu tenho o vetor A, ele é horizontal e aponta para a direita. E o vetor B, ele é vertical e aponta para cima. Quando eu digo para você que eu tenho um novo vetor D, e seria A menos o vetor B, eu estou dizendo para você o seguinte, eu vou pegar, para achar o vetor D, eu vou fazer o vetor A mais o oposto é negativo, tanto que algebricamente mais com menos dá menos aqui. Então, o vetor A não é horizontal para a direita, eu pego o vetor A, que é horizontal para a direita, e o oposto de B seria o contrário do que está aqui. Seria vertical para baixo. Certo? Então, esse seria o vetor oposto. A e o oposto de B. Aqui, vertical para baixo. Aí, aplicando a regra do polígono, né? A para cá, B para cá, o início do primeiro com o final do último. Então, para cá estaria o vetor resultante D. Né? Então, quando eu coloco um menos e tá a letrinha com a flechinha em cima do vetor, então você interpreta como um vetor oposto. Você vai considerar mesma direção, mesmo comprimento, mas sentido contrário, sentido invertido. E quando os vetores fazem um ângulo de 90 graus entre si, como é que fica a soma deles? Aí você pode fazer utilizar a regra do polígono ou a regra do paralelogramo para representar, tanto faz. Então, o que a gente faz? Aqui, representei o vetor A, no final do vetor A coloquei o vetor B, e aqui eu posso desenhar o vetor resultante, que seria do início do primeiro até o último. Vetor resultante. O ângulo formado é 90 graus. Então, essa soma aqui, geometricamente, aqui é um triângulo retângulo. Então, aqui é cateto, cateto, e esse lado maior é chamado de hipotenusa. Né? Então, a gente calcula a hipotenusa. Então, o módulo de R, o comprimento de R, vai ser o comprimento de A ao quadrado mais o comprimento de B ao quadrado. Seria a hipotenusa. Aí, aplicação do teorema de Pitágoras. Vamos fazer um exemplo. Calcular o módulo aqui do vetor resultante. A e B, certo? Aí aqui seria o vetor resultante aqui no meio deles. Eu imagino aqui projetando um vetor aqui, ó. Eu posso imaginar projetar aqui uma linha, ó, paralela a A, seria uma linha vertical para cá, uma reta paralela a B, uma reta para cá, e estando A e B com a mesma origem, aí eu ligo o vetor R da origem de ambos até a interseção entre essas retas, né? Até a interseção dessas retas aqui. Depois eu mostro a aplicação para vocês. Eu faço com paralelogramo mesmo, tá certo? Então, geometricamente seria isso, né? Perceba que no polígono eu posso começar inverter a ordem. Em vez de fazer A mais B, eu fiz aqui B mais A, que não muda. Então, vetor R aqui, a soma vetorial de A e B,
vai ser equivalente ao teorema de Pitágoras. R ao quadrado, A ao quadrado mais B ao quadrado módulo, né? A é 8 ao quadrado, B é 6 ao quadrado, 8 ao quadrado, 64, 6 ao quadrado, 36, 64 mais 36 é 100. Como está ao quadrado, tem que tirar a raiz. A raiz de 100 é 10. Eu não vou mostrar aqui, mas tem como tirar a direção. Se o vetor B fosse 8 e o vetor A também 8, estaria 8 para cá, 8 para cá, o vetor R estaria bem no meio. Aí bem no meio seria o ângulo 45 graus. Como o vetor A é 8 e B é 6, então o vetor resultante vai tender um pouco mais para o lado do maior, né? Vai tender um pouco mais para o lado do maior. Então aqui a gente tem uma direção aproximadamente 53 graus, seria uma direção aproximadamente a direção nordeste, né? Vetores no primeiro quadrante. Então, por hoje é só. Espero que vocês refaçam esses exercícios em casa que eu apresentei aqui e até mais.